Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 18. Todos já acharam? Vamos ler com aquele Santo Espírito. A figueira que não deu fruto. Ao amanhecer, quando retornava para a cidade, Jesus teve fome. Avistando uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela, porém nada encontrou a não ser folhas. Então decretou-lhe: nunca mais se produza fruto de ti. E no mesmo instante a figueira ficou completamente seca. E quando viram o que ocorrera, muitos se admiraram, os discípulos, e exclamaram: como foi possível esta figueira secar tão depressa? Então Jesus explicou-lhes: com certeza vos asseguro que se tiverdes fé e não duvidardes, podereis fazer não apenas o que foi feito à figueira, mas da mesma forma ordenardes a este monte: ergue-te daqui e lança-te no mar. Assim acontecerá tudo o que pedirdes em oração, se creres, recebereis. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus, Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nessa passagem aqui a gente vê que Jesus Cristo teve fome e ele vai até a figueira para apanhar figos. Mas quando ele chega na figueira, havia apenas folhas na figueira, não havia figos na figueira. Então Jesus Cristo amaldiçoa aquela figueira e aquela figueira imediatamente seca. Né, irmãos, nós muitas vezes podemos ir num restaurante para comer o nosso prato predileto e o garçom fala para a gente: hoje não tem esse prato, hoje não tem, está faltando ingrediente aqui, não dá para fazer o prato hoje. Né, irmãos, e a gente pode ficar frustrado. Né? Muitas vezes você pega um cardápio com um monte de coisa e tudo que você escolhe não tem suco de melão, não tem suco de laranja, não tem essa salada, não tem nada. E a gente fica frustrado, a gente fica decepcionado. Né, irmãos? E muitas vezes as pessoas estão fazendo essa comparação com Jesus querendo comer figos na figueira, e Jesus Cristo está frustrado, Jesus Cristo está com raiva. E porque Jesus Cristo está frustrado, Jesus Cristo está com raiva, Jesus Cristo então amaldiçoa a figueira e a figueira morre. Né, irmãos, é claro que o texto bíblico não tem a intenção de fazer essas comparações. O texto bíblico não tem a intenção de nos trazer essas analogias, porque esse tipo de comparação, né, irmãos, ele traz alguns desdobramentos. Esse tipo de comparação faz com que a gente pense: mas Jesus não sabia que lá não tinha figo, afinal de contas? Sabia. Então, se ele sabia, por que ficou frustrado? Você vê, esse tipo de comparação faz com que nós venhamos a ficar longe da pessoa de Jesus Cristo, faz com que nós venhamos a nos afastar dele, porque a gente começa a comparar Jesus como nós. Porque se a gente soubesse que num restaurante não tem o nosso prato preferido, a gente ia em outro restaurante. Se a gente soubesse. Aí a gente se compara com Jesus Cristo e a gente faz essa comparação da nossa vida, comparando o que aconteceu com Jesus Cristo, sabe? A gente só diminui a divindade de Jesus Cristo, como ele conhecedor de todas as coisas, né? Só faz com que nós venhamos a ter uma visão deturpada sobre quem Jesus Cristo é. Por isso que é preciso entender aquilo que o texto bíblico tem para nos ensinar. Não basta simplesmente a gente ler o texto bíblico, fazer aplicações e simplesmente achar que é assim que funciona. Né? As aplicações, muitas vezes, se elas não forem aplicações bem feitas, elas simplesmente vão nos levar para longe de Jesus Cristo, para longe de Deus, para longe da verdade. Né, irmãos? E nesse texto bíblico aqui, a gente vê que Jesus Cristo vai colher figos, mas não estava na época não estava na estação certa para se colher figos. Né? Nos outros evangelhos, né, nos chamados evangelhos sinóticos, né, que é Mateus, Marcos e Lucas,
João não faz parte, Mateus, Marcos e Lucas vai dizer, sobre essa mesma história aqui, vai dizer que não estava na estação certa para se colher figos. Mas essa figueira aqui, irmãos, ela possuía folhagens, e essas folhagens indicavam que ela possuía figos, porque não era para ela ter folhas nessa estação. Então talvez ela estivesse num solo muito fértil, por isso ela produziu folhas e precocemente poderia ter figos. Por isso que Jesus Cristo vai lá colher figos, mesmo não estando na época de se produzir figos, porque ela indicava que possuía figos. Né, irmãos? Então, o texto bíblico, irmãos, tem a intenção de nos ensinar sobre a obrigação daqueles que caminham com Deus, a obrigação que os cristãos têm em produzirem os devidos frutos. Essa é a intenção do texto bíblico. Do mesmo jeito que alguém plantou aquela figueira para que ela produzisse figos, Deus é aquele que nos colocou nesse mundo para que nós venhamos a produzir os devidos frutos. Né, irmãos? E quando nós estamos falando sobre frutos, estamos falando sobre o fruto do Espírito, né? Estamos falando sobre o caráter do cristão. Não somos salvos porque produzimos frutos, né? Produzimos frutos porque fomos salvos, né? Não é salvação por meio daquilo que a gente faz, né, irmãos? Somos nós evidenciando de que fomos salvos por Jesus Cristo, a obra dele, aquilo que ele fez lá na cruz, aquilo que ele consumou, né, irmãos? Então, essa passagem aqui, irmãos, vai falar sobre a nossa obrigação, sabe? Aquela árvore ali, ela poderia ser uma figueira grande, bonita, né? Ela poderia ter uma sombra refrescante num dia de sol. Mas, por mais que ela viesse ter alguns benefícios, coisas bonitas nela, né? Uma árvore bem feita, bem formada, sabe? O devido fruto não estava ali. Sabe? O propósito final, produzir figos, não estava ali. E é por isso, irmãos, que Jesus Cristo amaldiçoou essa árvore e ela morre, porque os frutos não estavam lá. Então Jesus ele está ensinando os seus discípulos: é preciso que o cristão produza os devidos frutos. Os devidos frutos devem estar lá, sabe? Não adianta o crente produzir um monte de coisa, ter folhas bonitas, ser uma árvore grande, bonita, mas o devido fruto não estar lá. Né? Quantos crentes, irmãos, eles parecem servos de Deus, parecem comprometidos, parecem dedicados, têm lindas folhagens, mas os devidos frutos não estão ali. Sabe, ele só parece um monte de coisa, ele só aparenta ser um crente, ele só aparenta ser zeloso, ele só aparenta ser comprometido. E Jesus Cristo está mostrando, irmãos, que cedo ou tarde o juízo vem, cedo ou tarde a sentença vem, cedo ou tarde, irmãos, é decretado a palavra final. Essa árvore, essa figueira, ela não mais permaneceria do jeito que ela estava. Não importa o quanto ela era bonita, não importa o quanto as suas folhagens eram bonitas, não importa o quanto a sua sombra era refrescante, os frutos não estavam ali, então ela não mais permaneceria como estava. E quando as pessoas menos esperavam, Jesus Cristo vai e dá a sentença para aquela figueira, quando elas menos esperavam. Irmãos, não importa o quanto as pessoas sejam simpáticas nesse mundo, não importa o quanto as pessoas sejam bons pais, boa mãe, não importa o quanto as pessoas sejam honestas, não importa o quanto de dinheiro elas tenham juntado no banco, o quantas
casas elas tenham comprado, quantas chácaras elas tenham adquirido, quantos campos, quantos diplomas elas tenham conseguido, sabe? Se os devidos frutos não estiverem ali, se ela não creu em Jesus Cristo, se ela não viver uma vida para a glória de Deus, se ela não produzir aquilo que ela deve produzir em primeiro lugar, sabe? Nada disso importa. A sentença vai vir, o juízo vai vir, a condenação vai vir, né, irmãos? E isso é um alerta para muitas pessoas, porque muitas pessoas acham que pode produzir um monte de coisa e esse monte de coisa vai compensar o fruto que não estão produzindo. Não caminha com Deus, sabe, nem crê em Deus, mas é uma pessoa muito boa, uma pessoa muito dedicada, uma pessoa assim muito prestativa para fazer o bem, né? Não importa. Se o devido fruto não estiver ali, se ela não crer em Jesus Cristo, se não viver uma vida para a glória de Deus, não importa quantas qualidades você venha citar, sabe, a falta de frutos vai fazer com que o juízo venha, com que a palavra venha, sabe? E muitas pessoas, irmãos, poderiam olhar para essa figueira aqui e poderiam achar que essa figueira iria ficar ali por anos e anos e anos, né? Ninguém imaginava que essa figueira de repente secaria de uma hora para outra, né? Muitas pessoas, irmãos, elas acham que elas vão viver por anos e anos e anos e elas não precisam se preocupar em produzir os devidos frutos. Muitas pessoas, a maioria das pessoas estão contando com uma vida de 80 anos, né? Então eu sou muito novo ainda, deixa esse negócio de caminhar com Deus para depois, né? Quando eu tiver uns 80 anos, aí eu me preocupo em produzir os devidos frutos, como é que funciona esse negócio de igreja, esse negócio de caminhar com Deus, de Bíblia, quando eu estiver bem velhinho, né? Muitas pessoas acham que tem muitos anos pela frente, mas muitas pessoas têm apenas mais alguns minutos de vida, muitas pessoas têm apenas mais algumas horas de vida, algumas semanas, alguns poucos meses, alguns poucos anos. Muitas pessoas vão ser pegas de surpresa, elas vão se encontrar diante de Deus, diante do julgamento de Deus, muito antes daquilo que elas imaginavam, sabe? Muitas pessoas estão esperando viver uma vida de 80 e vão viver uma vida de 20, de 30, né? A minha esposa trabalha lá com as pessoas que têm câncer, e o que tem de gente com 20 anos lá com câncer, que vai morrer em 6 meses, um monte de gente com 20 anos, com 30, gente nova, né? Não é gente com 70, com 80, com 90, é muita gente nova, muita gente jovem, né? E as pessoas, irmãos, deixam para produzir os frutos depois, elas acham que os frutos não são importantes, sabe? O problema de muitas pessoas é que elas nem sabem quais frutos devem produzir. Muitas pessoas acham que nesse mundo aqui, o fruto que elas devem produzir é juntar dinheiro, é comprar casa, é comprar carro, é conseguir 2, 3 diplomas, conseguir um bom emprego, um bom salário. Muitas pessoas acham que é esse fruto, sabe? Elas olham para a sua vida e falam: oh, mas que maravilha, olha quanto dinheiro eu tenho no banco, oh, quantas casas de aluguéis eu tenho, oh, estou bem, estou tranquilo, consegui frutificar bastante na minha vida, olha só, estou tranquilo, sabe? Muitas pessoas não fazem nem ideia de quais frutos que devem produzir, e elas produzem um monte de coisa, estão fazendo um monte de coisa, sabe? E o que acontece é que os devidos frutos que deveriam estar ali não estão ali, né, irmãos? Então Jesus Cristo seca aquela árvore, né, irmãos? Jesus podia usar a lenha daquela árvore para se aquecer nos dias de frio, né? Mas Jesus está usando aquela árvore lá de uma maneira muito melhor, né, irmãos? Aquecendo o coração dos seus discípulos, mostrando para eles a responsabilidade que eles têm de produzir os devidos frutos,
mostrando para eles que, sabe, existe um propósito pelo qual eles foram criados. Eles não estão nesse mundo aqui ao acaso, não estão nesse mundo aqui sem direção, sem rumo, né? Porque é isso que o mundo mostra. O mundo mostra que tudo surgiu de uma explosão de bactérias que foram evoluindo e chegou no ser humano, e a gente está aqui ao acaso, né? Não existe propósito, existe direção. A gente está aqui ao acaso, então cada um vê aí o que quer fazer da sua vida, mas nada importa, não tem nada definido do que se fazer nesse mundo. E Jesus está mostrando justamente o oposto. Não, vocês não estão aqui ao acaso. Existe um propósito pelo qual vocês foram criados. Existe um propósito pelo qual vocês existem. E esse propósito é para que vocês possam viver uma vida para a glória de Deus. O propósito é para que vocês produzam os devidos frutos pelo caráter de vocês, pelo caráter de vocês, que as pessoas possam ver que Deus está sendo honrado, que Deus está sendo glorificado. Esse é o propósito, né? Essa figueira aqui, irmãos, ela aparentava ser uma coisa que não é, né? Essa figueira aqui, as folhagens dela aparentavam que ela possuía figos. Sabe, muitas pessoas estão muito preocupadas em parecer crente. Muitas pessoas estão muito preocupadas em fingir que são crentes, né? Quantas vezes eu e a minha esposa não vimos, sabe, os irmãos da igreja, do ministério, na casa deles, um xingando o outro, um ofendendo o outro, só faltava um matar o outro com uma faca, né? Coisas horríveis. E de repente, quando chegava na hora de ir para o culto, eles fingiam que eram crentes, né? Eles davam a mão, entravam assim, todo sorridente. Você olhava assim, você falava: oh, que casal bonito, olha, sempre alegre, sempre feliz. Olha só, o casal parece ser tão unido, o casal parece ser tão respeitoso um com o outro, mas não era nada disso. Eles só estavam interpretando dentro da igreja. Lá na casa deles, lá era uma guerra lá o tempo inteiro, um xingando o outro o tempo inteiro. Sabe, irmãos, essa é a realidade de muitos crentes. Eles estão muito preocupados em parecer que produzem os devidos frutos, quando eles deveriam se preocupar em produzir os devidos frutos. A gente tem que se preocupar em ser crente de verdade, 24 horas. Não adianta a gente se preocupar em parecer ser crente, parecer ser firme, parecer ser zeloso, né? E essa figueira aqui está representando muito o povo de Israel, está representando muito, sabe, os religiosos naquela época. Os religiosos naquela época, os fariseus, os escribas, eles pareciam comprometidos com a palavra de Deus. Eles pareciam zelosos, usavam roupas para demonstrar, usavam roupas especiais para demonstrar que eram espirituais, oravam nas esquinas, faziam longas orações, né? As pessoas olhavam e as pessoas ficavam admiradas, ficavam impressionadas. As pessoas diziam: oh, isso aí são homens de Deus, esses aí são servos de Deus, isso aí sim é um homem de Deus. E Jesus Cristo vem, Jesus Cristo diz: não, os devidos frutos não estão aí. Eles desprezam o amor, a misericórdia e o perdão, sabe? Os devidos frutos não estão aí, sabe? Eles foram capazes de rejeitar o próprio Messias, o próprio Cristo, o próprio Jesus Cristo, o que mostrava que os devidos frutos não estavam ali. Sabe quantos crentes hoje se dizem tão comprometidos em caminhar com Deus, se dizem tão comprometidos em honrar a Deus e são crentes firmes, mas eles não têm comprometimento nenhum com a palavra de Deus. Sabe, a palavra de Deus pode ser deturpada, culto após culto, pregação após pregação, eles não estão nem aí, eles não se importam, né, irmãos? Mas se dizem comprometidos, se dizem crentes de verdade, dizem que creem na Bíblia de verdade, mas estão vendo lá, não deturpar o texto bíblico todo lá, mas sabe, nenhuma indignação vem.
né? Eles não sentem aquele senso assim de meu Deus, o irmão está deturpando tudo. Eles não ficam indignados, para eles é normal, né? Eles ainda vão dizer assim: não julgueis, não julgueis. Ele vai se ver com Deus: não julgueis, né? Quantos crentes, irmãos, estão nessa condição de fariseu, estão nessa condição de religiosidade, estão nessa condição de perdição? E Jesus, irmãos, ele vai falar sobre fé, ele vai ligar tudo isso à fé, né? Jesus vai dizer: vocês ficaram espantados em como que a figueira secou tão rápido, né? É a fé. Se vocês tiverem fé, vocês vão fazer a mesma coisa que eu fiz com essa figueira. Se vocês tiverem fé, vocês vão dizer para essa montanha: sai daqui, vai para o mar, e a montanha vai para o mar, né? E Jesus não está falando isso de maneira literal. Não, isso não é real. Não, Jesus está falando isso de maneira real. Se vocês tiverem fé, vocês vão fazer. Então, se vocês tiverem fé, tudo aquilo que vocês pedirem, vocês vão receber. Tudo. Né? Mas as pessoas hoje estão pedindo muitas coisas e não estão recebendo, né? E as pessoas estão dizendo: mas eu tenho fé, estou pedindo, mas eu não recebo. Por que eu não estou recebendo? Né? E Tiago vai dizer: vocês estão pedindo e não estão recebendo porque vocês estão pedindo mal para gastar nos próprios deleites, né? Os crentes estão pedindo as coisas para a sua própria glória, né? Para que ele mesmo seja exaltado, né, irmãos? Quando a verdadeira fé, irmãos, ela é usada, irmãos, para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado. Eu vejo muitos crentes na sua enfermidade pedindo para ser curado da sua enfermidade, mas os crentes não estão preocupados em honrar a Deus na sua enfermidade. Não, os crentes estão dando um maior espetáculo. Estão mostrando desespero, estão mostrando angústia. Até os ímpios estão admirados do crente desonrando Deus na enfermidade, e o crente com fé pedindo para Deus curar da enfermidade. Você vê, ele pede para a sua própria glória, sabe? Ele não está preocupado em: Deus, eu preciso te honrar nessa enfermidade. Deus, coloca a fé dele no meu coração para que as pessoas possam enxergar que eu sou o servo teu, que as pessoas não vejam desespero em mim, mas que as pessoas vejam confiança. Os crentes não estão preocupados com isso. Os crentes pedem para a sua própria glória, para o seu próprio deleite, né, irmãos? E é por isso que muitas das orações dos crentes não são ouvidas, porque eles pedem mal, né, irmãos? Então esse texto bíblico aqui, irmãos, é um alerta, né, irmãos? Um alerta para que nós não venhamos a produzir um monte de coisa, porque os crentes dentro da igreja, eles têm a tendência a se tornar religiosos, né? Coloca-se uma ordem no culto, tem um momento certo para fazer cada coisa, mas muitas vezes isso tende a se tornar religiosidade, né? Frequentar culto, terminar o dia da semana, liturgia do culto, tudo. E os crentes, irmãos, nessa religiosidade, eles esquecem do principal, de ser crente fora da igreja, de produzir os devidos frutos fora da igreja, de glorificar Deus fora da igreja, né, irmãos? Então, esse é um alerta, porque é isso que acontecia com os fariseus. Os fariseus, na frente das pessoas, estavam demonstrando que eram zelosos, comprometidos, tudo, mas por fora eles estavam menosprezando o pobre, estavam negligenciando a fé, eles estavam cobrando para fazer oração. Por fora eles estavam fazendo, mas eles tentavam impressionar as pessoas, fingindo que era uma coisa que não era, sabe? Então, irmãos, é muito fácil se tornar um religioso dentro da igreja, é muito fácil achar que é crente quando você frequenta por 3 vezes na semana. Você vai falar: não é possível, todo esse esforço que eu estou tendo de congregar 3 vezes na semana, não é possível, o inferno é possível, lógico que não precisa. Aí você vive a vida igual as pessoas do mundo, mas por causa desse esforço de congregar 3 vezes na semana, sabe, você acha que isso é o suficiente para se salvar, sabe? Então, sabe, muitos crentes são a figueira cheia de folha, a figueira toda bonita, sombra refrescante, ele produz um monte de coisa, mas os frutos em si não estão lá, né, irmãos? Então é preciso tomar muito cuidado, irmãos, com os devidos frutos. Não podemos achar que
coisas secundárias compensam a falta de fruto que nós estamos produzindo. Sabe, o crente, irmãos, ele precisa ter o caráter cristão, né? Paulo vai falar sobre o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, né, irmãos? Ele podia fazer uma pregação sobre cada um deles, cada um dos itens do fruto do Espírito, mas todos eles formam apenas um fruto, né? São 9 itens do fruto do Espírito, 9 itens, mas precisa dos 9 itens para fazer o fruto. O Paulo vai dizer assim: o fruto do Espírito é o fruto, ele não vai dizer os frutos do Espírito, né? Então, muitas vezes está faltando a paz nos crentes, talvez está faltando o amor, talvez está faltando a temperança. Ele tem algum dos itens, mas não tem o outro, e ele acha que um compensa o outro que não tem, e um não compensa o outro, irmãos. Para você ter um fruto perfeito, é preciso ter os 9 itens. Por isso que é preciso enxergar a nossa fragilidade, onde nós estamos falhando, onde nós estamos sendo negligentes, aonde nós precisamos pedir para Deus para que nos mova, para que a gente possa produzir um fruto na presença de Deus. Porque facilmente a gente cai no erro de achar que uma coisa compensa a outra, e facilmente a gente se torna uma figueira sem figo, né, irmão? A gente enxerga um monte de coisa na figueira, mas Deus olha e não enxerga figo. Então, irmãos, que essa palavra possa mover no nosso coração, irmãos, que nós venhamos na nossa vida produzir esses frutos que honram e glorificam a Deus. Essa é a palavra do Senhor louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus a oração em nome de Jesus. Amém.